Oi, pessoal, voltamos. Estamos começando a segunda temporada do Conversas Iluminadas. Eu já posso adiantar um pouquinho para vocês que agora nessa segunda temporada a gente vai ter bastante conteúdo novo, conteúdo diferenciado, comparando com essa primeira temporada. Hoje, por exemplo, a gente já vai ter uma conversa um pouquinho diferente sobre iluminação de ambientes de saúde. E para conversar sobre isso, a nossa convidada de hoje é a Fernanda Falcão. Ela é Lighting Designer de Recife e trabalha bastante voltada para essa área. Então, ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso e apresentar um projeto autoral. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Boa noite, Johanna. Boa noite ao público. Quer dizer, boa Seja noite, boa bem-vinda, tarde. Fernanda. Bom Bom dia, boa tarde, dia, boa noite. o horário que forem assistir. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Pablo, a vocês, pelo convite e pela oportunidade, né, da gente trocar e eu apresentar um pouco desse universo da iluminação, né, em ambientes de saúde. Eu sou arquiteta de formação, já trabalho na área de iluminação há muitos anos, né? Comecei, como muitos, trabalhando na área comercial, numa loja em Recife, e, e depois surgiu o interesse em me aprofundar no desenvolvimento de projeto, o que me levou a migrar para São Paulo, para fazer uma pós, que terminou não acontecendo, e eu terminei indo parar no escritório de Dona Esther, né, Esther Stiller, Light Design, assim, veterana, né, uma das pioneiras, e com quem eu tive a oportunidade de aprender muito, né. Trabalhei lá, tive a oportunidade também de conhecer Leonardo, que já esteve aqui na primeira temporada, né? E Arthur Bezerra, que vai participar agora da segunda temporada. Arthur foi meu coordenador durante o período que eu estive em Dona Esther. Então foi um grande prazer, aprendi muito com ele, ele é uma pessoa assim com um conhecimento muito bom e muito profundo da iluminação. E aí, para minha surpresa, assim, eu fui trabalhando com projetos justamente de ambientes de saúde, quando eu já tinha um interesse, quando eu finalizei o trabalho de conclusão da graduação na Faculdade de Arquitetura, foi justamente em áreas hospitalares, já uma avaliação de uso de espaços de saúde e avaliando a iluminação. Então, assim, esse interesse por essa área sempre esteve latente aqui em mim, e aí quando teve a oportunidade de eu trabalhar com Dona Esther, calhou de ser um período em que tinham muitos projetos nessa área acontecendo lá. Então, eu terminei me envolvendo e daí fui só, enfim, me interessando cada vez mais. Tanto é que eu fiz o meu mestrado em arquitetura, né? Mas na área de pesquisa de conforto e eficiência energética. E aí eu desenvolvi justamente uma pesquisa, a dissertação em hospital na área oncológica. Então, assim, o meu interesse foi sempre muito forte nessa área, eu fui me aprofundando. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu abri o escritório e, assim, a minha grande experiência e, assim, as minhas grandes redes de contato estavam justamente na área de arquitetura de saúde. E desde então eu terminei indo me aprofundando e desenvolvendo vários projetos nessa área. Ao longo do tempo, isso foi amplificando para outros programas, né? Enfim, residencial, corporativos, de diversas matizes, mas sempre muito forte o foco e o trabalho nessa área. E aí foi daí que partiu o meu interesse também em voltar para Recife, depois de 11 anos em São Paulo, para justamente explorar um pouco desse mercado, que é muito promissor, porque a gente tem um polo médico muito grande aqui em Recife, enfim, clínicas, laboratórios, hospitais, centros de diagnóstico. Então, assim, terminou que eu vi uma oportunidade, sabe, no mercado e resolvi voltar, né? Fora que, enfim,
voltar para perto da família, tudo isso contou, né? Mas, assim, para mim é uma grata surpresa voltar depois de muitos anos e ter a oportunidade de recomeçar, vamos dizer assim, agora por um outro olhar, né? Porque quando eu saí daqui, eu já trabalhava com iluminação, mas era em um outro formato, em um outro contexto, né? E aí agora, depois de ter a oportunidade de aprender e de vir com a bagagem cheia, eu estou justamente nesse intuito, né? De aproveitar e, enfim, disseminar o conhecimento daquilo que eu aprendi e poder justamente amplificar essa área de iluminação que ainda tão carente, né, de profissionais e de pessoas dispostas a trabalhar nessa área. Sim, É e é isso. bom que a gente está podendo contar com ótimos profissionais, então, para falar sobre a área da saúde. Eu tenho certeza que a gente escolheu a melhor pessoa para falar sobre isso. Você tem uma bagagem aí muito grande pelo que você está nos contando, então tenho certeza que vai ser uma ótima, posso chamar de aula, com certeza posso chamar de aula. Então, se quiser, fica à vontade já, Fernanda, para apresentar o teu projeto para nós. E mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Johanna. Vamos lá, então. Tá vendo minha tela? Tô vendo, tudo certinho. Vamos lá, então. Posso dar início? Pode. Aqui, enfim, eu chamei de uma conversa porque vamos dar esse tom mais leve a uma área que muitas vezes é estigmatizada por esse viés muito técnico, por uma série de questões que a gente vai abordar aqui, mas que também pode ser muito prazeroso, porque é um desafio diante de tantos parâmetros, de tantas normas, recomendações, e você, apesar de tudo isso, né, ainda conseguir criar, desenvolver projetos que sejam atrativos, né, do ponto de vista estético e de conforto, enfim. Então, termina sendo um desafio que, para mim, é instigante, né? Então, aqui eu separei alguns conceitos, alguns materiais, inclusive, que me inspiram muito, para que a gente entenda um pouquinho desse recorte até a gente chegar à parte né, dos projetos, das conceituações e aplicações desse universo da saúde, né, para a iluminação de saúde. Então, aqui é um conceito que eu acho muito, para mim, ele diz muito, né, que é justamente do Illumination Engineer Society, né, que é o IES, que a gente chama, que é a Sociedade de Iluminação,
que fala justamente que a luz é como vemos, né? E a iluminação é a forma como vemos o mundo e uns aos outros. Então, eu acho muito elucidativo esse trecho, essa afirmação, porque a luz, na realidade, ela é algo muito subjetivo, vamos dizer assim, eu diria. É algo que você só percebe essa luz no momento que ela toma forma através das superfícies as quais são iluminadas por ela, né? Então, os espaços, a gente só consegue perceber essa luz, ela ser, entre aspas, palpável aos nossos olhos, quando quando o espaço, a forma é iluminada. E é através desse espaço que eu consigo enxergar os outros, que eu consigo perceber esse universo, esse espaço, seja ele interno ou externo, né? Porque você tem a iluminação pública e o quanto esse ambiente iluminado, esse espaço iluminado, ele vai nos fazer ter noção da luz, porque a luz pela luz não existe, né? Tanto é que quando você ilumina o espaço, ele pode se comportar de diversas formas, você pode percebê-lo de diversas formas, a partir justamente do que estiver naquele ambiente, por exemplo, né? Superfícies mais claras, você vai ter uma refletância melhor, e você vai ter uma luminosidade diferenciada de um espaço que tenham superfícies mais escuras, que vão absorver a luz, e aí você vai perceber aquele ambiente mais dramático, dependendo da composição. Então, assim, é justamente o iluminar que faz a gente ter essa percepção do mundo e suas formas, né? Então, eu acho bem interessante. E aí, essa luz, né, a gente tem o aspecto da luz natural, que nos serve como referências dessa percepção. Então, a gente tem essa luz, né, que ela está aí como uma referência para nós, que é a luz natural, mas a gente percebe que essa percepção que eu tenho nessas duas imagens, por exemplo, dessa imagem, né, desse pôr do sol, dessa cor alaranjada, ou mesmo desse sol azulado, né, assim, provavelmente por volta do meio-dia aí com esse sol a pino, são justamente essas superfícies que compõem essas imagens onde a luz é rebatida, onde a luz é amplificada, vamos dizer assim, que a gente vai ter percepções distintas das formas e desse mundo, né? E tudo isso vai de acordo com as nossas referências de vida também, de cultura, né? Porque, por exemplo, como a gente estava conversando agora há pouco, no Rio e no Sul tá muito frio, né? E a referência dessa percepção de como eu vejo e como eu sinto esse espaço e a iluminação que dá forma a esse espaço está muito relacionado com essas percepções que a gente tem culturais e climáticas também, né? Porque isso também vai fazer com que o nosso olhar tenha interpretações distintas, né? E aí, trazendo essa luz que está iluminando e que está formatando, né, a natureza, a gente tem ela como as referências e busca esse olhar da beleza e do conforto nessas imagens
a partir do objetivo que a gente queira alcançar dentro da arquitetura, por exemplo, dentro da conformação dos espaços arquitetônicos. E aí, essa luz, ela se torna um elemento para a arquitetura, né? Seja numa catedral, como a Catedral de Notre Dame, em que você tem vitrais maravilhosos que ilumina de uma forma, assim, muito mágica esse interior. E aí você filtra essa luz, né? A gente tem ali, outra vez, né? Tem a luz e como ilumina esse espaço, o quanto dá forma a esse espaço, o quanto ele induz a gente a um templo, a um momento de introspecção, né? Com essa beleza interna decorrente dessa luz que adentra esse espaço, seja na catedral ou no Panteão, com essa coisa da grandiosidade, né? Então, a luz, ela é fantástica e a forma com que iluminamos os espaços, né, usando dessa ferramenta da luz, é uma variedade, uma possibilidade, assim, incrível. Aqui, mais uma vez, um exemplo, né, da Catedral de Brasília, da Capela de Rocham, na França, de Le Corbusier, e aí você vê que a luz, isso dando formas, né, onde vemos as formas, onde percebemos esse mundo através da iluminação, e de que forma essa luz foi usada, né, nesses espaços. E aí, vindo da luz natural, a gente vem para a revolução, que foi para nós, seres humanos, a descoberta da luz artificial, né, da lâmpada, né, elétrica, com Thomas Edison, né, em 1879. E por que eu quis sinalizar ele aqui? Porque para o universo da hospitalar, por exemplo, isso foi algo para a saúde. Essa descoberta foi algo assim revolucionário, porque antes os hospitais eram locais de doença, né? Basicamente por toda a condição sanitária que existia naqueles espaços, então as pessoas eram levadas ali como para serem separadas da sociedade e ali, enfim, morrerem, né? Dependendo da sua condição e da evolução do seu quadro. E aí, com toda a revolução que teve, dentre outras, né, com processos aí que tiveram nesse século, a lâmpada elétrica possibilitou, por exemplo, que tirassem as lamparinas, tirassem aquela fonte de luz que era usada muitas vezes para iluminar aqueles ambientes no período noturno, justamente com poluição, com a condição, porque era usado óleos ali, né? E aí aquilo dali contribuía para o ambiente insalubre que eram esses espaços. E aí, com a lâmpada elétrica, houve um outro uso, né, e outras possibilidades para aqueles espaços, além do uso com uma continuidade muito maior de horários e de acesso para as pessoas e de cuidados. Então, foi uma descoberta muito importante para o meio da arquitetura, né, da saúde, né, dos ambientes de cuidados. E a partir daí a gente vem, né, para essa revolução que a luz representou, né, não só para os ambientes de saúde, né, mas para as várias áreas, né, inclusive com essas mudanças importantes, né, no nosso comportamento e nos nossos hábitos, né, sociais. Viramos seres noturnos, né, com possibilidades de desenvolver tarefas no período noturno, as cidades passaram a ter outras caras, outras configurações, então esse é um momento muito importante. E aí,
né, a gente vindo com essa evolução a partir dessa descoberta de Edison, a gente vem para o século XXI, em que o LED, né, se tornou uma realidade importantíssima e cada vez mais presente e amplificando de forma assim que eu nunca imaginei as possibilidades do mundo da iluminação, né? E aí, dentre essas possibilidades, a gente ainda tem o desafio de alinhar, né, e ajustar essa condição da qualidade, né, de produtos, de tecnologia, mas, sem sombra de dúvida, foi uma, uma descoberta e uma aplicação nesse universo da iluminação fantástico, né? E aí volto a sinalizar que o LED, por exemplo, para o universo da arquitetura de saúde, né, para os ambientes de saúde, assim, é fantástico, né, do ponto de vista da eficiência energética, da sustentabilidade, porque a gente tinha muita condição, quer dizer, ainda tem, né, porque a gente ainda está numa fase, vamos dizer assim, de transição, né, então a gente ainda tem muito da tecnologia ainda com fluorescente ainda no mercado, então, mas a gente tinha um grande problema, né, temos um grande problema ainda com a questão do descarte dessas lâmpadas, né, pelo mercúrio que tem nelas. Então, assim, tiveram uma série de vantagens nesse universo para o uso do LED, né, mas que ainda é uma incógnita, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, para a ciência que ainda estuda essas interferências, vamos dizer assim, essas influências do LED na nossa saúde física mesmo, tá? Então, assim, ainda tem muitos estudos já feitos e muitos em andamento, justamente para entender melhor como é que essa tecnologia e essa luz interfere, influencia o nosso organismo, né? E então, aqui avançando, vamos para ver esses elementos, né, que compõem o sistema de iluminação, visto concluído pelo olhar de Dona Esther, com quem eu fiz, inclusive, cursos em que ela expôs essa divisão que eu acho que faz muito sentido, sobre esses elementos, né, que é a luz, o ambiente e a visão. Então, eu acho que faz muito sentido, né, esse gráfico que, na realidade, ela apresenta, mas que ela, né, tirou justamente do IES, né, que é a Sociedade de Iluminação, Engenharia da Iluminação, que é uma sociedade americana. E aí eu acho muito elucidativo essa divisão, né, que é justamente, ela divide aqui a luz, né, que ela é o transmissor original, a fonte original, vamos dizer assim, esse ambiente que modifica, né, e retransmite é como se fosse o filtro, né, que está no intermédio ali até chegar à nossa visão, né, e os receptores dessa informação, né, e aí tem o cérebro que justamente decodifica essa informação. Então, tem toda uma cadeia aí, né, que o ambiente é o meio, né, justamente pelo qual a luz e a visão se relacionam, né? E eu acho isso muito interessante, porque e dentro desse meio, né, que compõe esse ambiente, existem outros condicionantes, né, que são valores, crenças, cultura. Então, tudo isso filtra a forma com que a luz chega até a nossa visão e ao nosso cérebro, né? E como o nosso cérebro decodifica isso. Então, e aí aqui a gente vem com esse primeiro elemento, que é a luz, né? Que eu acho
Eu acho essa afirmação da Onisté, assim, maravilhosa, que é a ferramenta de desenho dos arquitetos e light designers, né? Então, a luz é justamente uma das nossas, é a nossa ferramenta primária, né? Então, tudo que vem depois vem justamente para como essa luz ela vai ser interpretada, como é que ela vai ser trabalhada, mas a nossa, vamos dizer, a nossa tinta, como fôssemos pintores, né? A nossa tinta é a luz. Aqui né, a parte, vamos dizer assim, científica, né, do que é a luz, né, que é justamente essa radiação visível, né, situada entre o espectro em torno de 380 nanômetros, 780, é só uma informação adicional. E aí a gente tem esse ambiente que transmite os estímulos luminosos, né, do meio até a visão humana. E aí esse ambiente eu acho fantástico, porque eu acho que é onde tudo acontece, né, na verdade. E esse ambiente, ele pode, as cores, né, desse ambiente, eu gosto de, de mostrar essas imagens só para exemplificar o quanto esses espaços, eles podem, esses ambientes, da forma com que eles são trabalhados pela luz, né, que é a nossa ferramenta, e, e seja pela temperatura de cor, né, que as cores aqui despertam essas emoções, o quanto isso reverbera de uma forma na, em nós de uma forma muito interessante, porque, veja bem, quando eu trabalhava, né, aqui em Recife, antes de ir para São Paulo, e que eu trabalhava em loja, eu trabalhava diretamente com o cliente, né, na venda de produto e desenvolvendo projetos residenciais e tudo, assim, foi muito curioso, quando eu me mudei para São Paulo e fui trabalhar com clientes lá, eu percebia a referência da iluminação, como eram distintas essas referências. Porque, por exemplo, aqui em Recife, quando um cliente chegava de uma residência e dizia: não, eu quero minha casa tudo com luz fria, porque eu não quero aquela luz quente que não vai me dar, não vai iluminar a minha sala e, além de tudo, vai aquecer, porque, enfim, naquela época eram as dicróicas, as lâmpadas halógenas, que eram muito utilizadas, né, em residências. E, de fato, essas lâmpadas geravam calor, né, genuíno para o espaço, né, um calor que para o dia a dia do Nordeste, né, de uma cidade perto do Equador, de fato, aquilo trazia um ambiente mais quente, né, para o usuário. E, além do que, ele ainda tinha a percepção de que essa luz ainda não ia dar uma luminosidade adequada para ele desenvolver as atividades dele ali. Então, e aí, quando eu cheguei em São Paulo, a referência já era assim, muito diferente. As pessoas gostavam naquela época de usar muito lâmpada halógena, justamente por criar um ambiente mais convidativo, mais caloroso, e em determinadas épocas do ano, quando estava mais frio lá, aquilo dali se tornava algo aconchegante, caloroso. E aí, assim, para você ver o quanto, né, as cores, a iluminação, todo o ambiente, ele desperta essas emoções, né? E ele desperta esse olhar e ele imprime aos seus usuários essas condições, esses sentimentos, né? Então, o quão rico é esse universo, né? O quão ele pode ser trabalhado, né? Para justamente tomar como partido. E aí, aqui é a visão, que é justamente por onde recebemos essas informações, né? Que é um sentido responsável por 80% do que percebemos, né? Então, e essa visão, ela é estimulada pela luz, né? Então,
o quanto ela é um componente importante desse sistema, né, de iluminação. Então, dentre os sentidos, a iluminação, se não o mais, mas um dos mais importantes, né? E aí, essa visão, a gente tem uma mão que até início desse século, né, desse século XXI, a gente tinha o conhecimento que que a luz se resumia à influência justamente ao nosso sistema visual, né? Como a gente enxerga esse ambiente, esse universo, é a luz que estimula esse sistema visual. E acreditava-se até então que era só ele que ela só influenciava, só interferia nele, né? E só estimulava ele. E aí, no começo dos anos 2000, né, no comecinho, foi descoberta um outro fotorreceptor, né, a gente conhecia até então do sistema visual, cones e bastonetes, e aí foi descoberto um terceiro, que eu vou mostrar mais nos slides seguintes, e aí foi descoberto que existia ali todo um sistema que era estimulado por essa luz, né, que até então acreditava-se que era estimulado, só existiam fotorreceptores, né, que são receptores estimulados pela luz no sistema visual, mas descobriu-se que no sistema circadiano ele também era estimulado porque existe um fotorreceptor que é estimulado por essa luz e que interfere no nosso ritmo biológico, né? Onde existem elementos que tá em ajuste com esse nosso relógio biológico, né? Então, a gente tem hormônios que a gente chama, por exemplo, o hormônio do sono, que é a melatonina, que ela é influenciada diretamente por essa luz, né? Então, o nosso organismo, ele foi feito para trabalhar durante o dia, durante o período de luz, e para dormir, para descansar, para se recompor durante a noite, né? Sem luz. Então, tudo isso dá uma reviravolta, porque aí descobre-se vários outros elementos que ajusta ou desajusta o nosso organismo, sabe? Desajusta o funcionamento dele quando, por exemplo, você tem a possibilidade de trabalhar num período noturno, e aí existem vários profissionais que estão trabalhando naquele período que não era oficialmente, vamos dizer assim, da nossa natureza trabalhar. Então, isso pode desencadear e desencadeiam vários desajustes, desregulagens hormonais que podem nos causar problemas de saúde mesmo, sabe? E aí começa a se abrir um outro universo da ciência e do estudo que fica. Eu não vou entrar aqui, senão eu não saio mais. Mas aqui é só para mostrar, né, o cone bastonete, que é justamente a retina, e aqui é a imagem da estrutura da nossa retina, e as células fotorreceptoras, que é do sistema visual. E aqui é justamente a descoberta por esses pesquisadores em 2002, nos Estados Unidos, descobriram uma nova classe de fotorreceptores na nossa retina. E aí, essas células ganglionares da retina intrinsecamente fotossensíveis, ou seja, descobriu-se que existe um universo de células que são estimuladas e que são
sensibilizadas, vamos dizer assim, pela luz, e que são responsáveis por várias funções no nosso organismo. Então, isso foi uma descoberta, assim, muito importante. E aí está justamente na continuidade das pesquisas em descobrir, porque se descobriu que a luz que é saudável, é favorável, vamos dizer assim, para que a gente enxergue bem, né, que atenda o nosso sistema visual, né, da visão, ele não é a mesma, essa quantidade de luz e esse comprimento de onda dessa luz que nos ajuda a enxergar, não é a mesma luz, essa luz para o nosso sistema circadiano, ela não é favorável, né? Porque ela está estimulando ao nosso organismo, principalmente a luz de comprimento de onda azul, que o LED, na realidade, o LED ele é azul. A luz do LED, ela é do comprimento de onda azul. E aí, para torná-la, né, com temperaturas distintas e fazer essa possibilidade variada, são depositadas camadas, né, de fósforo ali, para que justamente a gente vá possibilitando essa alteração. Mas então existe todo um estudo para descobrir quais são até onde vai essa interferência e essa influência na nossa saúde física mesmo, né? Nessa interferência ao nosso sistema circadiano e as alterações nas produções hormonais, né? Tanto da melatonina, que há uma supressão da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, logo, a gente desregula o nosso organismo nessa produção natural, e isso causa consequências, né? Que a ciência avança aí para descobrir, para melhorar essa condição, né, da qualidade do LED, que em poucos anos a gente já viu uma melhora, assim, impressionante, de eficácia, de uma série de fatores quantitativos e qualitativos, né? Então, assim, dando continuidade a essa parte mais conceitual, vamos dizer assim, mais de referências teóricas, existe algo também que foi muito importante principalmente para a parte projetual, mas também para a parte de avaliação dos espaços e até mesmo para a nossa norma, isso impactou, porque foi um efeito cascata com esse destrinchamento melhor dessa qualidade da luz, que a luz não é só a quantidade, né? Nesse modelo aqui de qualidade que foi de iluminação, que foi apresentado pela primeira vez, o que tem os registros justamente pelo IESNA, que é da Sociedade de Iluminação, é justamente essa tríade, né, para atender não só o aspecto quantitativo da luz, não é só entrar no ambiente e dizer, ó, aqui nessa mesa de trabalho eu tenho 500 luxes que a norma pede, como acontecia na NBR 5413, que era a norma anterior nossa. Mas agora passa-se a ter um olhar mais qualitativo dessa luz, que ela não está ali só para atender às nossas condições de quantidade visual, né? Assim, para atender esse sistema visual, né? Essa nossa necessidade para enxergar as coisas, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais simplificada. Mas agora a gente tem outros parâmetros para serem atendidos, para serem considerados na hora de projetar, que são justamente os condicionantes que vai nos possibilitar ter uma qualidade nessa iluminação. Então, agora, eu não vou só me preocupar que um espaço
tenha 500 lux na minha mesa de trabalho. Eu vou me preocupar também se a luminária que está iluminando esse ambiente, atendendo a essa quantidade, se ela é uma luminária que ela tem um controle de ofuscamento adequado para uma área de trabalho, para atender meu conforto visual. Eu tenho que observar se esse ambiente ele tem uma temperatura de cor adequada, né, da fonte de luz que está sendo usada, se essa fonte de luz, a questão da eficácia, porque você também está considerando os aspectos econômicos e ambientais, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu falei da lâmpada fluorescente, eu tenho que considerar que fonte de luz é aquela que eu estou usando, quais os impactos que ela pode gerar a esse meio ambiente, né? Porque quando eu estou usando uma lâmpada fluorescente, por exemplo, ela tem os impactos do descarte dela, né, para esse meio ambiente. Então, tem uma série de considerações que a gente tem que, ou que a gente deve ter um olhar mais cuidadoso, né? Além da quantidade, de atender a quantidade de luz. E aí aqui eu trago assim, só para exemplificar essa norma que eu estava falando, da NBR 5413, ela foi substituída em 2013, né, por essa norma, a ISO 8995, né, que é sobre iluminação de ambientes de trabalho. E essa norma, na realidade, ela é basicamente uma tradução de uma norma do Comitê Internacional de Iluminação, o CIE, que é uma norma originalmente de 2002, se eu não me engano. Então, a nossa termina sendo uma tradução dela, mas foi um salto, assim, gigantesco que a gente deu. Porque agora essa norma, ela preza por critérios muito mais abrangentes, que não são só avaliações do aspecto quantitativo, mas ela aborda aspectos qualitativos, né? Então, exemplificando aqui como a distribuição da luminância, que é a questão do ofuscamento, que interfere diretamente nessa questão do ofuscamento, que eu mencionei, né, que está diretamente ligado, a questão da iluminância, que é a quantidade, vamos dizer assim, uma forma mais simplificada, essa direção dessa luz, os aspectos da cor da luz, né, dessas superfícies também, a cintilação, a luz natural, a manutenção, tudo isso é abordado nessa nova norma, e ela termina contribuindo, né, para melhorar, vamos dizer assim, os espaços, porque o profissional agora tem um material em mãos ao qual ele recorre para atender as recomendações de uma forma muito mais ampla, que não seja só a quantidade. Né? Aqui foi para exemplificar uma tabela que é posta para justamente locais de assistência médica, né? Que é o nosso caso aqui. Então, a norma dá parâmetros, né? Dá recomendações da iluminância média nas áreas de trabalho, né? Do índice UGR, que trata-se da questão do ofuscamento, do brilho, vamos dizer assim, e do índice de reprodução de cor, que é a RA, e algumas observações em relação a cada ambiente, né? Então, são os parâmetros, vamos dizer assim, principais que a gente recorre na hora de desenvolver projetos para iluminação de áreas internas, né? Iluminação do trabalho de áreas internas, e dentre elas está aqui esses locais de saúde. E aqui eu trouxe um case, né, de um projeto que a gente fez dessa iluminação de áreas médicas, né, de áreas para saúde. Aqui, esse case é um hospital, é uma iluminação hospitalar, né, de um hospital em Niterói, da Rede Dó, e que ele foi um
um projeto bem desafiador pelo, pelo tamanho, né, dele e pelas várias demandas inseridas dentro dele, porque ele é um hospital geral, de atendimento geral, e aí a gente tem os vários exemplos e os vários programas que a gente usa para a saúde, né? Que tem em edificações de saúde, como a parte ambulatorial, a parte de UTI, de centro cirúrgico, de internação. Enfim, é um projeto que tem vários exemplos, né? De várias áreas dentro de um hospital. Assim, eu vou passar por alguns assim, ambientes aqui, dar uma explicação breve, para não me estender tanto, porque eu acho que eu já falei demais, para não ficar cansativo. Mas quem tiver dúvida ou, eventualmente, curiosidade em saber mais detalhes do projeto e tudo, eu tomo a liberdade aqui de, enfim, deixar, né, tá passando aí, Johanne e Pablo estão colocando, tem meu Instagram, mas também pode ser no próprio Instagram do CONAI, na publicação, vocês levantarem perguntas, enfim, vai ser um prazer se eu puder contribuir, ajudar, né, para esclarecer as dúvidas, certo? Então, assim, esse hospital tem a parte também do pronto atendimento, né, a parte de emergência, enfim, porque ele tem duas entradas, né, tem essa principal, em que vocês estão vendo aqui na imagem, justamente na quina, né, do hospital, que ele fica de esquina, e aí tem essa marquise aqui de baixo, que é a principal, a da entrada, para o hall, né, e a recepção principal, e tem a lateral, que é justamente a da emergência. Então, aqui a gente adotou. E aqui é muito importante salientar o quanto é rico para o projeto, para qualquer projeto, tá? O trabalho em parceria e totalmente integrado com a arquitetura, tá? Com o arquiteto que está desenvolvendo o design de interiores, se for o caso. Enfim, existir essa comunicação direta e essa integração constante. Porque, por exemplo, essas marquises aqui nasceram de uma demanda inicial do cliente que queria uma marquise translúcida, com essa questão do vidro, que elas dizem que a arquitetura desenvolveu, e queria que a iluminação tivesse integrada a esse elemento que elas iriam criar, que a arquitetura iria criar, que é um projeto do escritório C+A de São Paulo, e que elas são duas sócias, elas são especialistas nessa área de arquitetura para a saúde. E aí veio essa demanda do cliente, foi trabalhado essa marquise metálica e mais leve, vamos dizer assim, né, de estrutura mais leve, e aí entramos nós para materializar a questão da iluminação. E vejam só os condicionantes que vão surgindo no meio do caminho, porque originalmente esses elementos foram criados para terem esses perfis da forma que está aí, mas a ideia da arquitetura era que a gente tivesse umas placas de acrílico translúcido fechando esses elementos onde tivesse a luz, para justamente a gente ter como se fossem luminárias, que você tivesse caixas iluminadas, né? Elementos translúcidos iluminados. E no andar da carruagem mudou-se de ideia, né? E o fornecedor também, entrou o fornecedor, né? O fabricante que fez, e entrou todo mundo na jogada e terminou, enfim, dando esse resultado, né? Então, assim, os projetos também, eles são muito
flexíveis, principalmente numa obra de arquitetura de saúde. Por quê? Porque você tem diversos elementos, diversos condicionantes de interferências de várias disciplinas que se sobrepõem ali, que por mais que se tenha a preocupação das devidas compatibilizações entre os projetos, a gente tem coisas que têm que ser adaptadas e flexibilizadas. Então, aqui é a recepção, justamente esse hall, quando a gente entra por essa marquise, que eu mostrei para vocês. Então, outra vez, assim, eu saliento a importância não só da comunicação com o cliente, ou com o arquiteto, mas também com o cliente, né? Que, por exemplo, esse pendente meio escultura que foi posto aí, foi já uma prerrogativa do cliente, porque já era um elemento que era adotado em outras unidades deles, né? Então, a gente estar aberto ao diálogo, né? À comunicação com todos os envolvidos. Aqui foram ambientes de espera, né? De recepções que estão dentro desse hospital, porque, como eu falei para vocês, aqui, por exemplo, é um centro médico, né? Dentro dessa estrutura maior. Aqui já é a área de emergência, e aí vocês percebem que existe tanto um uso diferenciado dos acabamentos da arquitetura, como da iluminação para essas áreas, para as diversas áreas ali colocadas, né? Então, aqui vê que a área de emergência já foi tratada de uma outra forma. E aqui é interessante, por exemplo, esses elementos quadrados, né, essas luminárias quadradas trabalhadas de forma, vamos dizer assim, desalinhadas, na realidade, o projeto original, a gente queria fazer uma luminária especial em que a gente teria os elementos não só desalinhados, como estão aí, mas que eles também tivessem níveis diferentes de altura. Só que por uma condição de viabilidade mesmo, né, de várias questões aí, a gente terminou tendo que adaptar, né? Então, é isso que eu falo, a flexibilidade e você está aberto a possíveis mudanças que vão ocorrer decorrentes do projeto, né? Aqui é uma parte de internação, aqui é circulação e a parte de consultório. Essa luminária que está em cima, tanto aqui do leito, né, de internação, quanto aqui dos leitos de UTI, ela é uma luminária assimétrica, que ela tem dois acionamentos, que é um de refletores com refletores distintos, que ora você pode acionar iluminando para baixo, para o paciente, para o exame, e ora o outro refletor que direciona para a parede, para uma luz indireta. Essa foi uma luminária que, inclusive, eu conheci via essa rede de hospitais, né, que ela originalmente foi especificada e colocada pela Light Design Neide Sense, que faz muito, né, que também desenvolve muitos projetos para essa rede, e aí foi uma grata surpresa quando eles pediram para a gente, nos apresentaram e pediram para que a gente adotasse, né? Então, outra vez aqui, essa comunicação e a gente está aberto a ouvir, né, as partes e integrar, né, as informações e o que vier para enriquecer o projeto, né? E aqui são outros exemplos também de áreas hospitalares para exemplificar para vocês e ver as possibilidades que existem mesmo dentro de uma área hospitalar, porque entra muito na condição, no conceito de humanização, né, desses espaços. Então, a iluminação acrescenta e contribui muito para essa humanização desses espaços, né? Como essas esperas aqui do hospital dessa rede também, e
de São Paulo, que aqui já é um outro escritório de arquitetura hospitalar, que é a RAF, e que eu particularmente adoro esses elementos que eles trabalham muito com a questão das formas nas pinturas e essas composições que ficam muito, eu acho muito interessante. E a iluminação termina compondo, né, com esses elementos. Aqui é outro exemplo de uma outra área aqui de diagnóstico, né, de endoscopia, na Beneficência Portuguesa, também em São Paulo. E aí aqui eu gosto desse exemplo para mostrar que, por exemplo, aqui não é uma luminária, né? Aqui foram sancas, elementos circulares que foram criados nesse teto para dar essa forma, esse movimento e compor com a arquitetura, né? Com a proposta da arquitetura. Aqui foi também um projeto da RAF, né? E para uma área de pediatria, né? De atendimento pediátrico, e aqui também, né? A iluminação compondo com essas formas. Então, assim, voltando para o começo da nossa apresentação, né? Vamos dizer assim, a luz original, a fonte de luz original é o LED, né? Porque tudo aqui está sendo colocado com LED, né? Com luminárias integradas, com fita LED, enfim. Então, a nossa fonte primária, né, de emissão de luz é o LED, mas, assim, a forma com que ele é aplicado e a forma como a gente distribui, né, essas luminárias e essas várias possibilidades no espaço, como a gente ilumina esse ambiente, é como a gente, de fato, vê a luz, né? É a iluminação que nos possibilita ver as formas, explorar essas formas, né, agregando a arquitetura e como a gente enxerga o outro, né? Aí aqui é um outro local aqui já é uma clínica oncológica em Belo Horizonte, que também foi feito pela C+A, né? Que é o escritório de arquitetura que fez o Hospital de Niterói, e aqui também a gente usando, né, de elementos como sancas, rasgos, para gerar outras possibilidades de uma luz complementar para esses ambientes. Aqui é na Beneficência Portuguesa também, de São Paulo, uma área de exames, e que isso é importante, assim, salientar que quando a gente projeta para uma área feito hospital, por exemplo, a gente também está trabalhando com conceitos e com realidades já existentes, né? Quando a gente está trabalhando numa reforma, a gente também tem que considerar as premissas já existentes àquela unidade. Até porque, imagina, um hospital, o ideal é que ele tenha um mínimo de padrão, né, na aplicação dessas luminárias que estão postas ali, porque ter essa variedade de modelos de luminárias para um almoxarifado, eu nunca esqueço, quando eu trabalhava em Dona Esté, um dos projetos que eu desenvolvi com ela foi projetos de ampliação, de expansão para o Hospital Albert Einstein. E, na época, eles batiam muito nessa tecla com Dona Esté para justamente ela buscar padronizar esse repertório de luminárias para facilitar a vida deles. Então, a gente também tem que ter a responsabilidade e o cuidado quando for projetar para uma área, né, de reforma, uma área existente, principalmente, para saber as premissas desse projeto, saber o que é que está sendo usado nas áreas adjacentes, saber qual é o padrão e o repertório daquela unidade. Então, mais uma vez, eu trago aqui a importância da comunicação e do ouvir
todas as partes, né? Para fazer essa ligação, né? E aqui, para finalizar os exemplos, eu trouxe essa área com esses elementos circulares no teto, que é uma área de um espaço para terapias holísticas, né, complementares, para aquela clínica que eu mostrei para vocês de tratamento oncológico, né? Então, esse espaço aqui, eles fazem yoga, fazem reiki, fazem atividades complementares, né? E aí, aqui, o quanto também foi importante aqui a comunicação com a arquitetura para possibilitar esses elementos com essas sancas nesse forro, né? Alternando com as luminárias. E esse exemplo aqui, que também é de uma área oncológica, mas é dentro de um hospital em São Paulo. Essa parte do espaço integrativo é na clínica em Belo Horizonte. Esse painel aqui, com essa iluminação indireta, é no hospital em São Paulo, que também é uma outra possibilidade, né, para quem vai fazer tratamento quimioterápico e tudo, tem um tratamento diferenciado nesse espaço. Ele foi trabalhado de forma diferenciada do ponto de vista da arquitetura, dos acabamentos. Então, está alinhado com o conceito da arquitetura, né? Considerar a proposta da arquitetura é muito importante, né? E aí aqui eu finalizo, né, com essa afirmação de Donizer, né, que iluminação é a interação entre áreas distintas do conhecimento, artístico e científico. Então, eu deixo aqui a mensagem de que a iluminação, ela é um somatório, né? A gente tem o aspecto científico, como vocês viram aqui, que tem vários parâmetros, né, que são que a gente tem responsabilidades, inclusive técnicas, para segui-los, né, em uma área tão delicada, feito as áreas, né, para cuidados da saúde, mas que também tem impresso nisso um olhar artístico, né, de ter o cuidado, de ter a sensibilidade, de perceber como os elementos dentro daquela caixinha, vamos dizer assim, eles podem ser aplicados para tornar esses ambientes mais humanizados, mais convidativos, né? E aqui, né, para concluir, voltando ao passado, quando os hospitais eram locais de doença, a gente vem agora, né, para o presente e traz essa busca, né, por tornar esses espaços lugares de saúde, né, para que as pessoas se sintam confortáveis para buscar tratamento, para buscar caminhos cada vez, né, mais desse cuidado preventivo, né? Então, um espaço de saúde, não mais de doença. É isso, Johanna. Concluo aqui minha apresentação. Obrigada, Fernanda. Obrigada pela aula sobre iluminação em área de saúde. E até teria algumas coisas para conversar com você. Não seriam nem dúvidas, alguns pontos só para a gente poder conversar um pouquinho agora. E um deles é a respeito da temperatura de cor para ambientes de área de saúde. Nesses projetos que você mostrou agora, as imagens do final, mais aqui para o fim, todos eles são projetos seus? Sim, todos eles. E como que é a utilização da temperatura de cor nos projetos para a área de saúde? Porque, via de regra, né, para hospitais, todo mundo chega, é aquela coisa branca, né? É aquele ambiente que a pessoa entra mal e o ambiente já não ajuda a pessoa a melhorar, mas como que é num projeto bem pensado em relação à iluminação? Veja bem, é um desafio, porque geralmente o corpo médico, né, seja os próprios médicos, enfermeiros, pessoas
né, profissionais que estão ali no dia a dia, né, do trabalho com o paciente, ainda tem muito essa percepção de que a luz branca, a temperatura de cor, né, branca, ela é que vai possibilitar que eles enxerguem melhor o paciente, que eles façam os procedimentos deles. Isso é muito curioso, porque, assim, existem unidades de hospitais que a gente, por mais que a gente queira, em algumas áreas existe ainda esse tabu, sabe, de procedimentos, principalmente em quartos de internação. Enquanto a gente, né, toma o cuidado de adotar temperatura de cor, né, mais amarelada, né, mais, enfim, que traga, né, essa percepção do conforto e que também é uma temperatura que hoje em dia se sabe que, do ponto de vista do que eu citei lá, pela questão do sistema circadiano, pela questão da produção de melatonina, de supressão ou produção de melatonina, enfim, por uma série de questões, até mesmo para o nosso organismo, ainda existem justamente esses parâmetros que estão sendo questionados e estão sendo mudados e é avaliado a cada ponto, né? E aí a gente quer adotar, né, a temperatura mais confortável, vamos dizer assim, e aí existem condicionantes e questionamentos da unidade de que não, o doutor, o médico, ele quer que seja usada a temperatura mais branca. E aí, assim, a gente trabalha com 4.000, né? Uma cor neutra, na verdade, uma tonalidade neutra. Jamais acima disso para as áreas, né, médicas, para as áreas de saúde. Então, a gente vai. Por isso que aqui eu trago mais uma vez o quanto é importante, dentro do processo do projeto, a gente conversar, a gente estar aberto a ouvir todas as partes envolvidas, seja o cliente, né, seja o arquiteto, seja o gestor que está ali naquele espaço, que efetivamente está usando aquele espaço, né, com muito respeito, porque é ele que está ali no dia a dia. Então, é o que eu falo, assim, é a gente equilibrar, dosar. Existem áreas que eu vou dizer para você, não, a gente, como centro cirúrgico, por exemplo, a gente, né, tem o cuidado de convencer, por mais que se eventualmente alguém quisesse colocar uma temperatura de 3.000, mas a gente toma o cuidado até por uma questão de compatibilidade com a temperatura de cor que está ali sendo usada no foco cirúrgico, né? Então, tem várias situações que a gente vai avaliando. Normalmente, para a área de trabalho, a gente adota uma temperatura neutra de 4.000, mas assim, ó, Ana, é importante, foi muito interessante essa sua pergunta, que é importante que, por mais recomendações que a gente tenha, parâmetros, né, que a norma, em alguns ambientes, ela até cita, né, a temperatura de cor que é indicada a ser usada, mas na sua maioria não, eles não taxam que tem que usar, né, uma temperatura ou outra. Mas, assim, é muito importante a gente ter ciência de que na iluminação, assim, do meu ponto de vista, não existem receitas de bolo. Assim, não existe algo que você, por mais parâmetros, mais referências que eu, né, busque, que eu precise me guiar, mas existem os condicionantes específicos de cada projeto, que a gente, enquanto projetista, cabe a nós balancear todos esses condicionantes, entendeu? Por mais que eu diga, não, eu tenho um parâmetro para seguir uma área de consultório, mas eu posso usar esses parâmetros de diversas formas, entendeu? Porque pode existir um cliente que queira trabalhar com pendente, eu vou
vamos dizer assim, eu vou atender ao que a norma está me pedindo em termos de quantidade, de temperatura de cor, de qualidade de ofuscamento, de uma série de fatores, mas eu vou trabalhar de uma forma distinta, entendeu? Lógico, tem que se tomar muito cuidado e responsabilidade com a questão do produto que está sendo especificado, porque nessas áreas você tem que tomar muito cuidado com a questão de manutenção, né? Então tem que ser um produto que ele seja facilmente encontrado no mercado, assim, nessas áreas, tirando a recepção, como vocês viram, aquele pendente diferenciado, Sim. mas normalmente no padrão, né, no geral do hospital, eles querem, com toda razão, luminárias que sejam padrão do mercado, assim, que sejam fáceis de encontrar, né? Porque Isso se se você... explica um pouco o porquê da utilização predominantemente com aquelas iluminações difusas, como aparece Exato, bastante nos seus projetos ali, explica bastante por exatamente. isso, então. Porque aí o que é que acontece? Aquele exemplo que eu dei para vocês do Hospital de Niterói, que a gente queria fazer aquelas luminárias desalinhadas, né, que ficaram os quadrados alternados, né, que a gente queria fazer a iluminação diferenciada, os elementos de alturas distintas e tudo mais, seria uma peça especial. Uhum. Quando chegou nos suprimentos do hospital, a engenheira falou de jeito nenhum. Isso daqui eu já tive experiência com luminária especial, que depois, se eu precisar repor, eu não vou conseguir, entendeu? Então, Uhum. eles pedem para que seja algo lógico. Existem hospitais que vão ser trabalhados de uma forma diferenciada, mas aí é a proposta da unidade, a proposta da rede, entendeu? A proposta Uhum. daquele cliente específico, mas no geral, que é até o óbvio, o hospital quer peças padrões para que sejam fáceis de serem repostas, né, se for Uhum. necessário, e luminárias que sejam fáceis de instalação também, porque tem toda essa questão. Porque imagina, ali por cima do forro, você tem uma imensidão de coisas passando, né? Porque tem toda Sim. essa complexidade de instalações, né? Então, e também outra coisa que a gente termina usando muito da iluminação difusa, que você bem citou, é porque a gente também tem que tomar cuidado com a questão dos contrastes, né? Com a questão nos ambientes de trabalho, com a questão do brilho excessivo, porque assim, as luminárias de destaque, normalmente, ela, né, dependendo da luminária, dependendo da fonte de luz, ela tem um brilho, né, que imprime ali naquele espaço uma sombra, uma diferenciação. Então, a gente tem que pensar também muito pela praticidade, sabe? Lógico, vão existir ambientes específicos que você vai ter essa liberdade de trabalhar, mas sempre moldado pelo cliente, pelas premissas dele, por uma série de fatores, entendeu? Que às vezes, eu vou ser honesta com você, às vezes é um pouco frustrante para a gente, porque é como se a gente tivesse meio que engessado. Mas por Limita a outro... criação, né? Exato, exato. Mas, por Uhum. outro lado, também é algo desafiador, que mesmo Sim. dentro de um contexto limitado, vamos dizer assim, por alguns parâmetros, a gente também encontra, e para isso é importantíssimo a comunicação e vamos dizer assim, a ligação direta com a arquitetura. Porque muitos dos elementos que a gente consegue criar do ponto de vista de iluminação são decorrentes dos conceitos arquitetônicos. Sim, até mesmo naquela área de pediatria, que você tem ali aquelas fitas, acho que são fitas LED ali, acompanhando o desenho do forro, que é muito Exatamente. legal para uma área infantil, né? Se Exatamente. torna um lugar acolhedor não só pela arquitetura, mas a conversa entre arquitetura e iluminação. Por isso que, assim, eu digo que a arquitetura e iluminação têm que caminhar juntas, entendeu? Porque é dessa forma que a gente consegue propor, né? Ó, faz isso aqui, é possível fazer esse detalhe no mobiliário, é possível fazer. E aí, a arquitetura, percebendo que aquilo vai agregar, né, valor e conforto ao espaço, eles aderem. Sim. Eu percebo que é
uma área de trabalho como a tua, ao mesmo tempo que você fica limitada na questão de criação, é muito desafiador justamente para desafiar a tua criação, de trabalhar com aquilo que é limitado. É muito engraçado, é uma coisa que parece contraditória, mas se a gente for pensar, faz muito sentido. Até mesmo naquele ambiente que você estava falando que tinha proposto uma ideia diferente, mas que a engenheira não aceitou pela questão de praticidade. Ali mesmo você trabalhou, aqui são painéis? Tu falas... são luminárias, 62 por 62, tu falas? Que são comuns, né? São produtos muito comuns, mas que você trabalhou eles no teto de alguma forma diferenciada, então você estava limitado em questão de produto, mas isso não quer dizer que você se limitou na criação. A gente deu um movimento ali justamente para diferenciar dentro daquilo que a gente podia, né? Trabalha com o que dá. Exatamente. E aí é a resiliência de trabalhar sabendo que, tudo bem, então vamos buscar caminhos e formas possíveis dentro dessa realidade que a gente tem, né? Legal. Então tá, Fernanda, gostaria de te agradecer mais uma vez por ter aceitado e por ter preparado essa aula incrível para todo mundo. Muito obrigada. Imagine, Rona, eu que agradeço pela oportunidade, né, do canal de comunicar com as pessoas e deixo aqui mais uma vez o convite para quem quiser, enfim, saber mais sobre esse universo que aparentemente é tão técnico, né, tão limitante por algum lado, mas por outro é desafiador e prazeroso quando a gente consegue justamente transpor essas barreiras e a criatividade, de alguma forma, né, tá impressa ali. Então, se surgirem algumas dúvidas, algumas questões que vocês queiram saber mais, eu fico à vontade para, enfim, mandarem perguntas para vocês e eu me coloco à disposição para responder. Obrigada por essa disponibilidade também, Fernanda. Espero que muitas pessoas ainda entrem em contato com você, que essa palestra aqui desperte muito interesse em profissionais que possam ter essa vontade de seguir nessa área, porque realmente é uma área muito interessante. Tomara, porque tá precisando. A gente precisa de mais profissionais nessa área. Mais colegas aí para você, né? Exatamente. Obrigada, Fernanda. Obrigada mais uma vez. Imagine, Ana. Uma boa noite. Boa noite para você também. Até uma próxima. Obrigada. Até. Bom, pessoal, obrigada por estarem até aqui com a gente. E a gente vai seguir postando os vídeos nas quintas-feiras, às 8 da noite. Então, semana que vem tem mais uma gravação. E aguardo vocês lá. Até mais.